Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme A Verdadeira Dor. Vamos lá? Mais um queridinho do Oscar, das premiações, na verdade. Esse filme está concorrendo a algumas premiações, inclusive para Kieran Culkin. Os primos David e Benji viajam pela Polônia para homenagear a sua avó. A aventura se complica quando antigas tensões ressurgem quando exploram a história da sua família. O filme é dirigido pelo Jesse Eisenberg, que inclusive está no filme também. Ele é o David, um dos primos. E o filme se desenrola a partir do contexto desses dois primos, que são bem diferentes, que tiveram a sua infância muito presentes, então eles foram muito amigos, como eles mesmos se denominaram, irmãos gêmeos, né? Eles eram muito unidos e que por percalços da vida eles se separaram, cada um foi viver a sua vida. O David constituiu família, é trabalhador, tem a sua vida. O Benji, pelo que a gente entende, é aquele cara largadão, que não trabalha, vivia às custas da avó, morava no porão da casa da mãe, bebendo cerveja o dia inteiro, prostrado no sofá. Então são pessoas bem diferentes. O David, inclusive, é aquela pessoa bastante tímida, que não consegue se interar com as pessoas, é aquele cara que chega nas festinhas e fica caladinho, na dele. Já o Benji é aquele cara que chega chegando, que agrada a todo mundo, que tem carisma, que tem presença, que todo mundo adora, que ao mesmo tempo que ama, que odeia. Então eles têm uma personalidade totalmente diferente e aqui eles trazem esse contraste o tempo todo e mostrando que essa diferença, que muitas vezes o que para um é ruim, para o outro é bom, e tem essa divergência muito grande entre eles, e que eles tentam explorar isso o tempo todo, e eles têm uma coisa que não foi bem resolvida na história de vida deles, e que eles vão tentar resolver aqui. A avó, quando faleceu, deixou de herança para eles um dinheiro e disse para eles que eles teriam que ir para a Polônia fazer esse turismo, né, nos lugares por onde ela passou, que na época da guerra, porque ela veio fugida da guerra, na época lá do Holocausto, e eles teriam que fazer esse percurso até o lugar do campo de concentração, entre outros lugares, passar por onde ela morou, e eu acho que ela já teve essa ideia de fazer essa viagem justamente para tentar juntar os primos novamente, que viu que os primos estavam desunidos e tudo, e a ideia da viagem é justamente tentar uni-los novamente. E o filme fala muito sobre essa questão de como as pessoas são diferentes na mesma situação, que cada um tem uma forma de lidar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma determinada situação, a questão do luto, por exemplo, da avó, cada um vai ter um jeito de lidar, então a gente não pode julgar as pessoas, a fulano chora, o fulano não chorou. Então assim, cada um tem a sua forma de lidar com o luto. E aqui mostra justamente isso, né, que o Benji é aquele cara extremamente emotivo, que chorava o tempo todo pela avó, inclusive ele morava com a avó, né, então determinados momentos que eles estão passando nessa viagem, ele chora muito, ele é muito emotivo. O David já é aquele cara mais contido, mais centrado, mas que por dentro ele está sofrendo tanto que a qualquer momento ele pode explodir, e é o que acontece. Então mostrando assim que as pessoas têm formas diferentes de sentir, de agir a determinadas situações. E o filme traz um pouco também, além disso, como secundário, ele traz um pouquinho dessa história dos judeus, nessa época do Holocausto, como eles sofreram com a guerra, né, na questão do campo de concentração, e ele traz um pouco disso pra gente, que é muito emocionante, esse momento que eles chegam no campo de concentração, mostrando a câmara de gás, mostrando os sapatos das pessoas que morreram ali. Então esse é um dos momentos muito tristes do filme, que deixa a gente bastante emocionado, que já foi mostrado várias vezes em vários filmes, tem muitos filmes que falam sobre isso, mas que não deixam de emocionar sempre, né? A gente pensar que isso foi real, que aconteceu realmente, e mais uma vez esse filme traz isso e continua aí tocando o coração da gente, emocionando muito. E o filme traz um pouquinho
dessa história, né, dos judeus, o tanto que eles sofreram nessa época que eles foram perseguidos. Inclusive, uma das atrizes, ela realmente passou pela situação, acho que ela tinha uma pessoa na família que passou pelo Holocausto e tudo, e ela chorava compulsivamente nessa cena, e o Jesse Eisenberg conta que ele teve que cortar algumas partes dessa cena, mas que ele deixou um pouco desse sofrimento realmente no filme, e que foi muito emocionante fazer, né, essa cena. E voltando à questão dos primos, então a gente vê esse contraste de personalidades, né? Mesma família e duas pessoas totalmente diferentes. E é interessante porque a gente fica naquela dualidade o tempo todo, porque tem hora que a gente ama o David, tem hora que a gente odeia, tem hora que a gente ama o Bendy, tem hora que a gente odeia. Então a gente fica naquela situação, quem tá certo aqui, quem tá errado, né? Porque o Bendy tem uma história de vida muito complicada, ele, né, como eu falei, ele mora com a avó, ele é aquele cara largado, e pelo que deu a entender, ele não tem nada na vida, ele tá abandonado. Já o David tem família, tem filha, tem tudo, e aí tem hora assim que ele provoca o David, deixa o David em saia justa, e o David é aquele cara mais contido, mais centrado, mais tímido, mas em contrapartida ele queria ser igual ao Bendy, que chega nos lugares, as pessoas amam ele. Então é uma história muito emocionante, que vai tocar o coração da gente. O filme é muito simples no seu contexto, é uma história simples, né? Porque vai passar aí contando dois primos participando dessa excursão e tudo, mas que ela tem uma carga emocional muito grande, que vai mexer com a gente, que faz a gente refletir em muitas coisas assim nesse aspecto quando envolve família, envolve amigos, relações. E realmente em questão de atuações, eles estão impecáveis os dois. O Jesse Eisenberg, eu acho ele maravilhoso, eu acho que ele tem uma atuação brilhante e ele combina muito com esse personagem David, que é esse personagem tímido, contido, que é aquele personagem mais nerdzão, né, se assim a gente pode dizer, mais quietinho, que tá ali no cantinho dele, que não consegue ser expansivo, consegue falar as coisas. E o Bendy é aquele cara, né, bom vivan, que chega falando o que ele quer, tá nem aí se tá ofendendo as pessoas, fala na cara mesmo, tô nem aí, tô te ofendendo, mas eu vou falar. É aquele cara muito louco, porra louca, muito doido, mas o final é de cortar o coração. Então, é assim, é um filme muito sensível, é muito lindo, então ele traz essa carga emocional muito grande pra gente, fala com carinho, fala com coração. Então acho que o Jesse conseguiu trazer isso muito bem. Tem uma trilha sonora muito fofa, assim, que acompanha bem essa história. E o Kieran tá realmente assim muito bem em cena, então acho que ele merece sim essa indicação. Já assim, ele tá ganhando, já ganhou o Globo de Ouro, e eu acho que ele merece sim ganhar. Ele tá muito, 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 muito bem em cena. E eu só acho que o Jesse também merecia ter tido uma indicação, porque ele tem esse personagem também, né, que tem essa carga emocional muito grande e ele tá ali reprimido, seus desejos reprimidos e quer soltar o tempo todo e não consegue, e tem esse primo que e no início, gente, a gente toma uma raiva muito grande desse Bendy, porque a forma que ele trata o primo parece que ele quer humilhar o primo o tempo todo, e ele tem umas atitudes que a gente fica com dó do David, mas aí em contrapartida a gente entende depois no final porque ele é daquele jeito. Então assim, o filme tem essas reviravoltas emocionais muito grandes que deixa a gente de coração partido, que deixa a gente nesse conflito de amor e ódio o tempo todo. Então ele é brilhante nesse quesito, e a gente fica nessa situação assim de, sabe, de querer abraçar os dois, de acolher, de falar, caraca, se abracem, se amem, fiquem juntos, pelo amor de Deus, porque são primos lindos e maravilhosos que se completam e que tem que estar juntos, né? Então, ele é muito fofo esse filme, e de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Para os fãs de um bom drama, vale muito a pena conferir esse filme. Ele vai tocar o seu coração, eu tenho certeza, e vai fazer você refletir muito sobre as suas relações pessoais, e vai fazer você ter essa coisa do amor e ódio ao mesmo tempo pelos personagens. Então corre para o cinema assistir esse belíssimo filme. A Verdadeira Dor estreia dia 30 de janeiro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o filme,
A Verdadeira Dor ou vai assistir? Comenta aqui embaixo. E até a próxima!